Mais um Sotrec na escuta começando e eu dou as boas-vindas a vocês, nossos ouvintes. Aqui é o canal ideal para se informar sobre equipamentos para os diferentes mercados e os serviços de qualidade da Sotrec. Neste terceiro episódio da temporada sobre reforma certificada, vamos falar sobre as peças CAT Reman. Por que usá-las? Quais as suas vantagens em termos de custo para a sua operação e de contribuição para a sustentabilidade? E para falar sobre a remanufatura de componentes Caterpillar e os benefícios surpreendentes que são oferecidos, eu recebo em nosso estúdio virtual o Thiago Ribeiro, especialista de produtos Sotrec, e a Mariana Riolo, consultora de marketing da Caterpillar. Boa tarde, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo um assunto tão interessante quanto o CAT Reman, um produto que visa redução de custos, sustentabilidade e mantendo a mesma qualidade para os nossos clientes. Oi Vinícius, oi Thiago, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse assunto, sobre os produtos da CAT Reman. Estou bem animada para discutir esse assunto, que é um assunto muito importante, que às vezes nossos clientes ainda têm algumas dúvidas, do que é o produto, quais são os benefícios, e hoje a gente tem essa oportunidade aí de esclarecer um pouquinho essas perguntas, Obrigado pelo convite. Certo, a gente que agradece a presença de vocês e nós vamos começar com um marco significativo. O programa CAT Reman da Caterpillar completou 50 anos agora em 2023. Mariana, você pode nos contar mais sobre esse programa e o que ele representa? Sim, com certeza, Vinícius. Essa é uma boa proposta, tá? É interessante ressaltar que a CAT Reman, ela não é uma fábrica ou uma unidade, e sim é uma marca global da Caterpillar, E é onde nós oferecemos nossos produtos remanufaturados. Então, todo o nosso portfólio de produtos fica abaixo dessa marca, da CAT Reman. E ela visa dar uma nova vida aos componentes da Caterpillar, devolvendo a eles as mesmas expectativas de vida de um produto novo, oferecendo a mesma garantia e a mesma qualidade também. E um fato interessante para comentar é que, como você mencionou, a CAT Reman ela completou ano passado 50 anos no mundo. Ou seja, desde 1973, a Caterpillar ela tem trabalhado com produtos remanufaturados e de lá para cá a gente vem tendo, ano após ano, muita evolução em termos de tecnologia para remanufaturar nossos produtos. Então hoje a Caterpillar ela é vista como uma referência global no mercado de remanufatura. Então, por exemplo, nós temos muitas patentes registradas no nome da Caterpillar referente aos nossos processos dentro das nossas fábricas. É interessante comentar também que a Caterpillar ela possui 9 fábricas da CAT Reman ao redor do mundo, E cada fábrica ela é especializada em determinado grupo de produto, onde esses componentes eles são submetidos a tecnologias avançadas de salvamento para que eles possam assim retornar nas condições original, na condição da peça nova. O resultado é um produto remanufaturado que em média custa apenas 60% do preço de um componente novo e que nós oferecemos a mesma garantia e também a mesma qualidade de uma peça nova. Ótimo, agora vamos aprofundar a nossa discussão. Quais são os tipos de componentes oferecidos pela CAT Reman? Essa também é uma ótima pergunta, Vinícius, porque hoje nós temos uma ampla variedade de componentes, Então nós temos desde os grandes componentes, como motores e transmissões, e até mesmo as peças menores, como os injetores, bombas, alternadores, cilindros e até mesmo componentes elétricos em alguns casos. Então, os produtos CAT Reman, eles são estruturados no conceito à base de troca. Então, o que isso significa? O cliente ele entrega o componente usado, que a gente chama de casco, e recebe um componente remanufaturado em troca. E muitas podem ter a dúvida do porquê necessita devolver esse casco. O motivo é que o casco, essa peça usada, ela é a nossa matéria-prima, no qual vamos enviar para as nossas fábricas Reman e eles farão todo o processo de remanufatura para dar assim uma nova vida àquele componente que foi enviado. Ótimo saber que existe essa gama de componentes remanufaturados pela Caterpillar. E, Thiago, quais são as vantagens de adquirir um produto Reman? Excelente pergunta, Vinícius.
Um ponto muito importante que precisa ser destacado é que os produtos CAT e Reman têm a mesma garantia, mesma qualidade e mesma performance de componentes novos. Ou seja, eles entregam a mesma performance de um componente novo, porém por uma fração do preço de um componente novo, que normalmente gira na casa, igual a Mariana comentou, em média 60%. Além disso, na remanufatura, muitos componentes são reutilizados, o que faz com que a gente tenha um compromisso muito importante com a sustentabilidade. A sustentabilidade é uma questão fundamental para as operações de todos os segmentos de mercado atualmente. Como a remanufatura de componentes se encaixa nessa abordagem ESG? A remanufatura, a CAT Reman, ela se alinha perfeitamente com os princípios da ESG. Então, ela tem essa questão ambiental, social e governança, Então, quando nós falamos de um produto Reman, a CAT Reman, ela contribui diretamente no quesito sustentabilidade. Então, a gente tem uma redução aí de emissões de CO2, a gente economiza toneladas e toneladas, de matéria-prima, que de outra forma, de outra maneira, esses componentes seriam descartados. Então, isso ajuda a preservar o meio ambiente, Então, falando aí de gases de efeito estufa, quando nós falamos de um produto Reman, nós estamos emitindo de 65% a 87% menos, gases de efeito estufa. Esse mesmo valor de menos energia também. E a gente utiliza de 80% a 90% menos em matéria-prima. Tudo isso quando se comparado com o processo de fabricação dos componentes novos similares. Então, a gente tem um ganho significativo na questão de sustentabilidade para os produtos Reman. E uma pergunta comum que as pessoas podem ter é quantas vezes que um componente pode ser remanufaturado? Ótima pergunta, Vinícius. Essa é uma pergunta que muitos dos nossos clientes também fazem, E é dúvida de muitas pessoas. Porém, a resposta depende do componente. Como esse componente ele foi utilizado, se a máquina teve reparos anteriores e se o componente não foi exposto ali a condições além das especificações do fabricante, Então, tem aqui como exemplo, nós já tivemos casos, por exemplo, de cabeçotes e componentes de motores sendo remanufaturados até 5 vezes, o que é incrível do ponto de vista de sustentabilidade, como a gente acabou de mencionar, Então, um componente novo, por exemplo, que seria descartado 5 vezes, ele ganhou uma vida nova por 5 vezes. Então, mostra assim que a gente está bem alinhado com essa questão da sustentabilidade, E eu acho bem interessante que um dos símbolos da CAT Reman é justamente o infinito. E por que desse símbolo, A gente utiliza esse símbolo porque ele representa nosso fluxo de remanufatura. Então, onde a gente vende a peça, o cliente ali, ele utiliza essa peça na máquina e no momento de troca, quando ele opta pela peça Reman, nós fazemos aquele processo, de pegar o casco do cliente, pegar o componente usado e fazer o processo de remanufatura. E então essa peça, ela volta para o mercado. E assim por diante. Por isso que a gente também tem esse símbolo de infinito aí da marca CAT Reman. A remanufatura é uma solução brilhante, mas há exceções em que a remanufatura não é possível? Sim, Vinícius. Infelizmente, temos alguns casos onde a remanufatura não se torna viável. Isso acontece, vamos dar alguns exemplos. Quando a gente pega algum motor, normalmente com um bloco trincado, com virabrequim quebrado, uma transmissão com uma carcaça quebrada, itens estruturais, às vezes de valor agregado muito alto, que inviabilizam a reforma. Até porque quando normalmente esses itens danificam, o componente ele está todo danificado por dentro, ou seja, a sua reforma acaba ficando com valor muito alto. Isso faz com que o processo de remanufatura, nesses casos, se torne inviável. E é por isso que sempre quando nós recebemos o casco do cliente, nós fazemos uma inspeção para ver se aquele casco está apto ou não para entrar no programa CAT Reman. Esse, Vinícius, é um ponto muito importante. É por isso que a gente sempre reforça com os nossos clientes a importância de fazer uma manutenção preditiva, com análise de SOS, um acompanhamento muito bem feito, porque dessa forma a gente evita as falhas catastróficas, que são aquelas que inviabilizam reformas e inviabilizam o programa CAT Reman.
E também, Vinícius, como mencionado aí pelo Thiago, né, muito bem pontuado, nós temos esse processo, né, de inspeção dos cascos que a Sotrec realiza. E os componentes, eles necessitam sempre estar dentro dessas especificações, como o Thiago comentou, para que ele seja um casco aceitável, né, um componente aceitável para CAT REMAN. Então, é importante ressaltar, por que não é viável, né? É porque depende das condições do componente, nós não conseguimos remanufaturar essas peças porque a gente não consegue atingir a mesma especificação da peça original. Então, como o Thiago citou aí como exemplo, vamos pegar um exemplo de um virabrequim. Se houve uma quebra catastrófica ou um desgaste excessivo da peça durante o uso, que excedam, né, os limites estabelecidos nos critérios de aceitação, nós não conseguimos remanufaturar, pois particularmente, por exemplo, nesse caso do virabrequim, não é possível fazer a adição de solda, impossibilitando assim o processo de remanufatura. Então é por esses motivos, né, quando a gente fala de remanufatura, o nosso processo ele tem que deixar a peça nas condições da peça original. Então, quando a gente tem alguma falha catastrófica ou a gente não consegue chegar nessa originalidade, a gente não consegue ter o programa ativo, né? A gente não consegue, assim, remanufaturar aquele componente. E um ponto que os ouvintes podem estar interessados em saber é o período de garantia dos produtos CAT REMAN. Vocês podem falar para a gente sobre isso? Com certeza, Vinícius. Os produtos CAT REMAN oferecem a mesma garantia de 12 meses que um produto novo da Caterpillar. Então, isso é mais uma vez para demonstrar confiança, né, que nós da Caterpillar temos na qualidade dos nossos produtos remanufaturados. Então, nós sempre oferecemos a mesma garantia do componente novo. É importante enfatizar, né, Mariana, que quando o cliente opta pelo produto CAT REMAN, ele está optando por um produto mais barato, mas de forma alguma ele está abrindo mão de qualidade. A qualidade é exatamente a mesma da qualidade de um componente novo. E como você ressaltou, tem a mesma garantia do componente novo, exatamente porque tem essa mesma qualidade, essa mesma disponibilidade e a mesma performance do componente novo. E além da garantia, a conformidade com normas e padrões é essencial. Mariana, qual a diferença entre a remanufatura feita pela Caterpillar e os diversos componentes recondicionados encontrados no mercado? Vinícius, boa pergunta. Nós também sempre recebemos esses questionamentos. Qual é a diferença entre um produto remanufaturado e um produto recondicionado? Então, a Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, a ABNT, ela reconhece que apenas o fabricante detém a propriedade intelectual sobre um produto e, portanto, somente o fabricante pode trazê-lo de volta ao estado de um produto novo, né? Então, a Caterpillar segue rigorosamente as mesmas especificações de engenharia do produto novo durante o processo de remanufatura. E assim, a gente garante que todos os produtos CAT REMAN atendam os padrões de qualidade e confiabilidade estabelecidos, proporcionando a mesma garantia de desempenho. Então, por exemplo, quando a gente fala de recondicionamento e remanufatura, basicamente, para ficar mais claro, né, o entendimento, vamos pegar um motor como exemplo. Quando você vai fazer um recondicionamento, basicamente você abre aquele motor, remove as peças que precisam, né, que estão danificadas, e aí você vai comprar as peças que precisam ser substituídas, vai substituir naquele motor, e aquele motor ele volta para a operação na sua máquina. Quando a gente fala de um produto remanufaturado, né, a gente está dizendo o quê? Nós vamos receber esse produto usado, esse componente usado, nós vamos enviar para a nossa fábrica de REMAN, de modo que a fábrica ela vai desmontar 100% desse motor. E cada peça ele vai seguir por uma linha de remanufatura e uma linha de salvamento diferente. Então, todas as peças ali que são necessárias fazer a remanufatura vão ser remanufaturadas, né? Vai passar por um processo de salvamento, vai passar por um processo de tecnologia para ela voltar às condições original da peça, né? E a gente vai também adicionar componentes novos, né? Como os componentes de desgastes. Depois, nós vamos fazer a montagem desse motor, fazer o teste. É importante ressaltar que todos os produtos da CAT REMAN passam por um teste iguais aos produtos novos, tá?
E dessa forma, todos os componentes, eles ganham um novo número de série, ou seja, ele ganha uma nova vida, né? Diferente do recondicionamento, que o recondicionamento, ele vai dar uma sobrevida para o componente. Então, essa é a diferença entre a remanufatura e o recondicionamento. E antes da gente encerrar, existe algo a mais que vocês gostariam de compartilhar com nossos ouvintes? Vinícius, um último ponto que gostaria de compartilhar são exemplos de clientes, né, que economizaram significativamente ao optar por componentes CAT-REMAN. O uso desse produto, ele contribui diretamente para um melhor custo operacional, um melhor diligenciamento de estoque do cliente também, já que ele não precisa ter uma gama de componentes alta em estoque para fazer giro de troca nas máquinas. Então, como a gente citou aqui no começo do podcast, né, estamos com esse produto no mercado há 51 anos e os nossos clientes estão satisfeitos, tanto com o desempenho e a confiabilidade dos produtos CAT-REMAN. Esse programa é incrível mesmo e eu quero agradecer ao Thiago e à Mariana por compartilhar tanta informação importante com a gente. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Vinícius. Obrigado também, Mariana, por nos apoiar nessa divulgação do conteúdo CAT-REMAN. Eu acho que é super importante para os clientes da Sotrec. Eu acho que o bate-papo foi esclarecedor. Gente, se ficou ainda alguma dúvida, procure o seu consultor Sotrec para que ele possa esclarecer. Sem dúvida nenhuma, a Sotrec tem uma opção de produto CAT-REMAN que pode auxiliar vocês a maximizar seus lucros, reduzindo os custos da sua operação. Gente, eu quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o processo de remanufatura, né, e os produtos da CAT-REMAN. E a gente vê que o assunto de remanufatura no Brasil é novidade ainda e gera muita dúvida no cliente sobre os processos e também os benefícios, né? Como o Thiago pontuou, é uma forma direta de redução de custo. Então, ter a oportunidade de falar o que é o REMAN e quais são os produtos que a gente oferece, quais são os benefícios para os nossos clientes, os benefícios ali em termos de sustentabilidade, é muito gratificante. Então, agradeço a você, Thiago, pelo convite e agradeço você, Vinícius, também. E qualquer dúvida, como o Thiago comentou, procure o consultor Sotrec mais próximo, né, para poder sanar aí essas dúvidas e obter mais informações do produto CAT-REMAN. Gente, eu que agradeço a participação e a contribuição de vocês. O que fica claro com este episódio é que os produtos CAT-REMAN não apenas economizam recursos nas operações, mas também desempenham um papel crucial na promoção de práticas sustentáveis. Ao prolongar a vida útil dos componentes, contribuímos significativamente para a redução do desperdício e a minimização do impacto ambiental. Agradecemos por nos acompanhar nesse episódio do Sotrec na Escuta e esperamos tê-los novamente no próximo e último episódio, onde continuaremos explorando temas relevantes e soluções inovadoras. Até breve!